Isso. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Convido você a se colocar de pé. Glória a Deus. O que podemos dar a Deus que tem tudo? O que podemos dar ao Deus que tem tudo? A nossa vontade, o nosso coração, a nossa adoração. Convido você a falar com o Senhor nessa manhã, apresentando tudo que você é, apresentando a sua vida, dizendo para o Senhor: eis-me aqui.
pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, bom dia. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um DAP, para mais um discipulado, para mais um aconselhamento, para mais um pastoreamento, amém? E como dito domingo passado, hoje nós vamos falar um pouco sobre a identidade do povo de Deus como servos. Hoje nós vamos falar sobre a identidade do povo de Deus como servos. É um assunto, irmãos, que nós precisamos nos aprofundar mais. É um assunto que nós precisamos ter mais entendimento, para que nós possamos desenvolver toda essa mentalidade, todo esse entendimento, com bases sólidas, com textos bíblicos, teologicamente corretos, para que nós venhamos melhorar como igreja, melhorar como equipe, melhorar como filhos de Deus e principalmente melhorar como servos. Porque às vezes nós achamos que o servir não é para nós todos, é apenas para alguns, mas na verdade é para todos. Então nós vamos falar sobre a identidade do povo de Deus como servos. E antes de nós entrarmos aqui em todos os tópicos, eu quero orar com você, apresentar esse tempo diante de Deus, que seja uma manhã de muita edificação para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça por um minuto e vamos colocar diante de Deus esse tempo que passaremos juntos na presença do Senhor. Amém? Pai, graças te damos por mais esse dia e o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Nós glorificamos o teu nome, glorificamos o teu Filho Jesus e declaramos, Senhor, essa igreja, esses irmãos, esse ambiente tomado pela tua presença, tomado, Senhor, pelo conhecimento do Senhor, e que cada um de nós, Senhor, venhamos nos tornar homens sábios, mulheres sábias, homens cheios de conhecimento, mulheres cheias de conhecimento, para o teu louvor e para a tua glória. Nos conduza, traga entendimento, discernimento, compreensão, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Irmãos, dentro dessa primeira aula sobre servir, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do povo de Deus como servos. A igreja moderna, ela tem passado, irmãos, por alguns problemas. E a igreja moderna é a igreja dos nossos dias, é a igreja contemporânea, amém? E uma das maiores tensões da igreja contemporânea, irmãos, é o contraste. Que tipo de contraste? Hoje nós temos dentro da igreja contemporânea cristãos consumidores e nós temos cristãos servos. Então esse é o contraste. Enquanto alguns cristãos apenas querem consumir o evangelho, outros que compreendem melhor o evangelho como cristãos, eles querem servir. Então já deixo uma pergunta aqui para mim e para você, que é: nós como cristãos estamos sendo cristãos consumidores ou estamos sendo cristãos servos? Porque essa mentalidade, irmãos, da igreja moderna, inevitavelmente ela tem influenciado, irmãos, o valor da nossa fé. Então, todas essas coisas que estão à nossa volta, elas estão influenciando, irmãos, o valor da nossa fé. Porque hoje nós somos marcados pelo individualismo. Então, quando o meu e o teu coração ele não está plenamente aplicado a Deus, plenamente aplicado em observar, viver, cumprir as Escrituras, o meu e o teu coração está pautado pelo individualismo. E o valor da vida, irmãos, quando se tornamos individuais, o valor da vida moderna gira em torno do quê? Realização pessoal. É errado? Não. Mas nós temos que ter o quê? Um equilíbrio. Amém? O que mais? Gira em torno do quê? Do conforto. Gira em torno de preferências e gira em torno de satisfação.
Então, a vida individual, irmãos, ela gira em torno desses 4 elementos: realização pessoal, conforto, preferências e satisfação. E esses 4 pontos, irmãos, ele não significa que a pessoa individual está pensando no coletivo, ela está pensando nela mesma, porque o termo já diz individual. Então a pessoa individual, ela pensa nela mesma, né? Então os cristãos consumidores são esses, os individuais que pensam neles mesmos, pensam na satisfação pessoal, na realização, no conforto, nas suas preferências. Só que também, em contrapartida, irmãos, existe uma mentalidade inevitavelmente que influencia, né, a forma como muitos vivem a fé. Qual é a mentalidade que influencia? Vou ler aqui para você, ó. Assim a igreja corre o risco de tornar-se um ambiente onde as pessoas perguntam. Agora estou falando sobre cristãos, né, que consumidores ainda, tá? Então, ou seja, qual que é a pergunta do cristão consumidor? O culto foi bom? Fui alimentado? São questionamentos que nós fazemos. Será que eu gostei da música, do louvor que tocou hoje? Será que essa igreja, ela realmente me atende? Então essas perguntas, irmãos, revelam uma fé centrada no eu. Por isso que é o individualismo. O individual pensa nele mesmo. Então, eu dei aqui um paninho de fundo de uma pequena introdução para você entender algumas coisas que nós vamos entrar, porque o crente que quer ter uma identidade de servo, ele precisa mudar sua mentalidade. Amém. Se a igreja não mudar a sua mentalidade, ela vai continuar sendo individual, pensando em si mesma. E esse não é o chamado de Jesus, esse não é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. Coloca aí, Douglas, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, irmãos, é um chamado para uma vida transformada. Até o capítulo 11, Paulo ele trata de teologia. Depois do capítulo 12 ele já começa a tratar de algumas outras situações. 12, 2. E aqui, irmãos, ele começa a tratar sobre a igreja ser transformada, sobre as pessoas serem transformadas, sobre a palavra de Deus ter o poder de transformar as pessoas. E eu te faço um questionamento como pergunta: a palavra de Deus, ela tem te transformado? Se ela não tem me transformado, e se ela não tem te transformado, eu e você precisamos abrir os nossos olhos, porque a palavra ela tem que gerar transformação. Amém. Nós não podemos ser o mesmo que nós fomos ontem, nós não podemos ser o mesmo que nós fomos anteontem, nós temos que ser nova criatura hoje. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, Romanos 12, 2. Colocou aí, Vitor? Douglas, acostumado com o Vitor. Você mudou, hein, Vitor? Vamos lá. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então, nós precisamos nos transformar. Então, olha para a pessoa que está ao seu lado, faz aquela cara bonita de profeta, diga para ela se você precisa ser transformado. Precisa ser transformado. Amém? E esse texto de Romanos 12, 2, ele tem 3 pontos que eu quero ler aqui para você, que eu anotei, que eu acho de suma importância para o nosso entendimento e compreensão. Então vamos lá, primeiro ponto de Romanos 12, 2: não se conformar com o mundo. Paulo aborda para não seguir automaticamente os padrões, valores e mentalidade da sociedade. É um convite a não viver no piloto automático moldado pela cultura. Então, o primeiro aspecto de Romanos 12: você não pode viver, irmãos, na mentalidade desse mundo, você não pode viver no piloto automático, tentando viver a cultura desse mundo. Ponto 2: ser transformado pela renovação da mente, ou seja, a mudança cristã começa de dentro para fora. A palavra transformar tem o sentido de metamorfose, uma mudança profunda de identidade, não apenas comportamento. Essa renovação acontece ao aprender, refletir sobre os pensamentos de Deus. Então, ou seja, ser transformado passa por uma transformação profunda. E aí, será que eu e você precisamos dessa renovação profunda? Sim ou não? Nós precisamos, né? Terceiro ponto: discernir a vontade de Deus.
Quando a mente é renovada, a pessoa passa a reconhecer e viver a vontade de Deus descrita como boa. O que é a boa vontade de Deus? Que beneficia a sua vida. A agradável, que traz satisfação verdadeira. E a perfeita, que te completa totalmente. Então, irmãos, quando nós estamos realmente transformados, nós passamos a contemplar Deus de uma maneira diferente, a viver a palavra dele com mais intensidade. Então, os servos, irmãos, ele tem que viver a palavra de Deus com mais intensidade, né? Porque quando abrimos as Escrituras, encontramos uma realidade profundamente diferente do que as coisas que estão à nossa volta. O que nós encontramos na Bíblia? Deus está formando um povo que o serve. Não apenas pessoas que creem nele, não apenas pessoas que frequentam a igreja, mas pessoas que servem. Por isso eu e você precisamos parar de ser individuais, pararmos de ser cristãos consumidores, parar de sermos questionadores muitas vezes, conforme aquilo que está acontecendo dentro do ambiente de culto, porque nós estamos buscando coisas para nos agradar, sendo que a pergunta principal é: o meu culto, o que eu estou apresentando a Deus, está agradando a Deus? O culto não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O primeiro grande título do povo de Deus, nós vamos falar sobre isso hoje. Estamos no ponto 2 aqui. O primeiro grande título do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, título coletivo do povo de Deus é servos do Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, o título principal do povo de Deus era o servo. E o interessante, irmãos, que a palavra servir no hebraico, ela significa eved. Nós já falamos isso em outra oportunidade. E o significado dessa palavra no original, ela significa servo, escravo, trabalhador pertencente a um senhor, alguém sob autoridade. E essa palavra, irmãos, ela aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, né? Eu vou te dar um exemplo. Moisés, lá em Josué 1:1. Coloca aí rapidinho. São 4 exemplos que eu quero mostrar para você nas Escrituras, amém? Porque às vezes você depois pode não conseguir anotar, acompanhar nas anotações, ou você pode não consultar as Escrituras como os bereanos para realmente identificar esse texto, amém? Então, Josué 1:1 diz o quê? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Senhor. Do Senhor. Então, esse servo do Senhor, ele tem a conotação de eved, a palavra hebraica, servo do Senhor. Aconteceu também com Davi, Salmo 89:3. Coloca aí. Salmo 89:3. Davi também foi chamado de servo do Senhor. Fiz um concerto com o meu escolhido. 89:3. Deve ser a tradução, deve ser outra. Mas enfim, jurei ao meu servo Davi. Palavra servo. Ali não está servo do Senhor, mas está a palavra servo. E essa palavra servo, ela também tem a conotação de eved. Coloca outra aí. É Jeremias 7:25. Para os profetas, são servos do Senhor. Jeremias 7:25. Jeremias 7:25. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Então, note aqui, irmãos, que existem alguns exemplos nas Escrituras, dentro de centenas, que a palavra eved, ela tem a conotação de servo, escravo, trabalhador pertencente a um senhor e alguém sob autoridade. Isso é extremamente importante a gente observar, porque às vezes a gente olha apenas para a figura de Jesus. Às vezes a gente observa e fala assim: eu tenho que fazer que nem Jesus fez. Sim, temos e devemos fazer. Só que também o Antigo Testamento ele não pode ser excluído. Excluído os aspectos onde é retratado os servos do Senhor, homens que foram levantados para servir nações, homens que foram levantados para cuidar dos negócios do Senhor, e eles dedicaram toda a sua vida. Então, uma frase para você, irmãos: o título mais honroso dado aos maiores homens de Deus, sabe qual foi? Sabe qual foi? Servo.
servo. O título mais honroso que foi dado aos homens de Deus foi servo. E que título você está buscando? Que título eu estou buscando? O título mais honroso, irmãos, é ser chamado servo de Deus. Amém? Na mentalidade moderna, servir parece inferior. Lembra lá? Que a modernidade está entrando dentro da igreja e destruindo os valores da palavra, das escrituras. Então, na mentalidade moderna do individual, daquele ou daquela insensível ao Espírito de Deus é essa: se eu servir alguém, eu estarei me colocando numa condição inferior. E essa não é verdade, porque na mentalidade bíblica, servir é honra espiritual. Na mentalidade bíblica, servir é honra espiritual. De que maneira? É você honrar as escrituras, e poder honrar aquela pessoa que talvez não te honra, mas sabendo que o que você está semeando no tempo certo, você vai colher da parte de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, o primeiro título do povo de Deus foi servo. E por que nós estamos querendo ser chamados de qualquer outra coisa menos servo de Deus? Porque às vezes o servir, o trabalho, nós menosprezamos ele. Nós não podemos menosprezar o trabalho que as Escrituras que o Senhor deixou para nós exercermos. Amém? Amém. Nós vamos falar agora sobre aqui a libertação do Egito. Mas o que tem libertação do povo do Egito com servir? Você vai entender. Tem tudo a ver. Aqui o povo, irmãos, do Egito, o povo estava vivendo de que forma? Preso, escravizado, sendo torturado. A carga de trabalho estava sendo cada vez mais dobrada. Eles estavam servindo o quê? A uma outra nação. Só que Deus, quando Ele levanta Moisés e Arão para ir diante de Faraó, para ir diante do governante daquela nação, todas as vezes que ele se colocava diante do Faraó, a finalização da frase do texto é: liberte meu povo para que me sirva no deserto. Você vai ver isso aqui, ó. Um detalhe frequentemente ignorado: Deus não libertou Israel apenas da escravidão, Ele libertou Israel para o serviço. Vou ler de novo: Deus não libertou Israel apenas da escravidão, Ele libertou Israel para o serviço. Coloca aí Êxodo 8:1. Êxodo 8:1. Olha lá. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então a palavra servir aqui, irmãos, ela significa avad, e ela tem a mesma linhagem, a mesma raiz que evet. E qual que é o significado dessa palavra servir aqui em Êxodo 8:1? Ela significa trabalhar, ela significa também servir, ela significa cultuar e ela significa adorar. Então o povo de Deus, irmãos, ele estava prestes a ser livre do Egito para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor, para cultuá-lo e para adorá-lo. Amém? Então, no hebraico, irmãos, a palavra serviço, ela também, além do sentido real do termo, serviço, ela também tem o sentido de adoração. Então, serviço e adoração são a mesma coisa, no sentido hebraico da palavra avad. Amém? Então, o povo estava sendo liberto para servir e adorar a Deus. Então, eu e você também somos libertos, irmãos, para servir e adorar a Deus. Então, isso é profundo. Servir é adorar a Deus. A libertação não teve como objetivo a autonomia, fazer as coisas da sua maneira, mas teve como objetivo transferência de senhorio. Presta atenção. O que é a transferência de senhorio? Israel saiu da escravidão de Faraó para tornar-se servo de Yahvé, do Senhor dos Senhores. Então houve-se uma transferência de senhorio. Então, quando eles estavam sobre a autoridade de Faraó, eles estavam, irmãos, sendo escravizados, maltratados.
passando momentos delicadíssimos na sua vida, mas quando houve-se a troca do senhorio, irmãos, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a trabalhar para o Senhor, eles começaram a cultuar o Senhor. Então, uma frase poderosa para o seu coração agora: não existe, presta atenção nisso, não existe libertação bíblica sem novo senhorio. Não existe libertação bíblica sem um novo senhorio. Então, irmãos, se existem muitas áreas ali da sua vida que ainda nós estamos presos, precisamos ser libertos, precisamos ter essa transferência de governo sobre nós, identificar as áreas da nossa vida que se encontram em trevas e dar toda a autoridade e legalidade para Jesus transformar essas áreas. Aí sim conseguiremos ser libertos. E aí também, irmãos, presta atenção em alguma coisa. Nós vivemos um pouco a ilusão da autonomia. Você vive essa ilusão também? O que é a ilusão da autonomia? É a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Eu vou governar do meu jeito, porque eu tenho isso, eu posso isso, vou fazer desse jeito, porque ninguém manda em mim, é assim que eu sou, eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. É a autonomia, é a ilusão da autonomia. Então, a cultura moderna e idólatra, na verdade, ela idolatra a autonomia. Então, a cultura moderna, ela idolatra a autonomia. De que maneira? Como eu disse, é a minha vida. Minhas escolhas, você não tem nada a ver com a minha vida. Por que você vai querer dar palpite no que você não foi pedido dar palpite? Nós somos assim. E o caminho é meu. Eu escolhi isso para mim, e se tiver que dar bom eu vou viver, se tiver que dar ruim eu vou viver. Então, irmãos, isso é a cultura moderna impregnada na minha e na sua vida. Precisamos quebrar ela em nome de Jesus, amém? Nós precisamos, porque a Bíblia não ensina isso. Porque a Bíblia ela ensina, irmãos, que todo ser humano serve a alguém. Então você não apenas vai servir você mesmo, mas você tem que se colocar à disposição para servir a alguém. E o texto lá de Romanos, capítulo 6, verso 16, nos diz isso. Vamos ler lá rapidinho. Romanos 6,16 diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem que a gente está obedecendo? O pecado ou a justiça? Entendeu? Então são coisas que você e eu precisamos discernir, compreender, porque não existe neutralidade espiritual, irmãos. Não existe neutralidade espiritual. Porque às vezes nós achamos, dá nada não, vou fazer isso porque eu quero fazer, ninguém vai ficar sabendo, é minha vida. Irmãos, não tem neutralidade. Sempre, todas as ações, tudo o que eu e você fazemos, haverá consequências boas e haverá consequências ruins. Por isso que o texto aqui de Romanos 6,16 deixa bem claro: ou você vai servir para o pecado ou para a justiça, ou para quem você se submeteu. Então, irmãos, abra os seus olhos, porque não existe, mais uma vez, neutralidade espiritual. Ou servimos ao pecado, ao ego, ao mundo, ou servimos a Deus. E eu te faço uma pergunta: você está servindo a quem? Você perdeu a oportunidade de dar um grito bem forte: eu sirvo o Senhor, o Senhor. Porque o Evangelho não oferece independência. O Evangelho não oferece para você independência, você seguir a sua vida da maneira que você acha que tem que seguir. Mas o Evangelho te oferece um novo Senhor, ou seja, um novo governo sobre a sua vida. Amém? Então, nós temos que sair dessa ilusão de autonomia. Amém? Você hoje é servo do Senhor. Em outras palavras, você pertence ao Senhor. O Senhor é o seu dono, porque a palavra Senhor, ela significa dono. Então você pertence a Jesus. Amém? Você pertence ao Senhor Deus. Guarde isso no seu coração. O serviço como identidade do discípulo. Vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Pegado para mim, irmão. João capítulo 12, verso 26. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Amém. No final não tem pergunta. Que legal.
Romanos capítulo 12, verso 26, o serviço como identidade do discípulo. Vamos lá. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você entendeu, irmãos, a dinâmica desse texto? Sim ou não? A identidade do serviço, a identidade do discípulo que serve. Coloca de novo aí, todos. Tá aí. Se alguém me serve, siga-me. Você serve a Jesus? Siga ele. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ou seja, aonde Jesus estiver, você estará. E aonde você estiver, Jesus estará com você. E o texto complementa dizendo: se alguém me servir, meu Pai, Deus, o honrará. Então, aqui, se a gente serve a Deus, o Pai, que vê todas as coisas, vai honrar a nossa disposição, o nosso compromisso e o nosso amor para com Ele. Amém? Então, se alguém me serve, siga-me. A palavra grega, irmãos, para servir aqui nesse texto, ela está fundamentada no termo diáconos, né? E Jesus define o discípulo como seguidor, Jesus define o discípulo como servo, Jesus define o discípulo como alguém que o acompanha em sua missão. E a pergunta, eu tenho 3 perguntas agora para mim e para você. Nós somos seguidores do Senhor? Nós estamos servindo o Senhor de verdade? E nós estamos o acompanhando em toda a sua missão? Qual que é a sua resposta? Não precisa dizer, pense aí, né? Porque ser discípulo, irmãos, não é apenas aprender sobre Jesus, é participar do que Jesus fez, faz e continuará fazendo. Amém? Então ser discípulo não é apenas aprender sobre Jesus, mas é participar do que Jesus fez, faz e continuará fazendo. Amém? Então que eu e você, irmãos, venhamos continuar dessa forma, fazendo, servindo, né? Não nos entristecermos de uma forma que nos interrompa no nosso chamado em Deus. Amém? Não viva uma tristeza, não viva uma condição, não viva uma circunstância que te paralise, mas coloque tudo diante do Senhor para que você continue o acompanhando, independente do que você tem passado, porque os teus olhos e os meus olhos precisam estar colocados em Jesus. Amém? Agora eu quero te falar alguns exemplos bíblicos de servos, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue analisar o quanto de pessoas tem na Bíblia que foram servos. E às vezes por isso nós temos essa dificuldade de servir. Então vamos lá, exemplos bíblicos de servos. Gênesis 22:5, coloca aí todos. Gênesis 22:5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão serviu de que forma aqui? Pelo sacrifício, ou servindo pelo sacrifício. Ele e o rapaz iremos ali adorar. O que era esse rapaz? Tudo dele, que ele teria que devolver a Deus, devolver Isaac a Deus. Então esse servindo pelo sacrifício na vida de Abraão se tornou uma adoração, e essa adoração ela foi e se tornou igual a uma obediência sacrificial. Então o meu serviço, o meu servir a Deus muitas vezes se tornará um servir em sacrifício, onde você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Amém? Então vamos a outro texto, 1 Samuel 3:10. Às vezes, irmãos, nós que somos pais, temos filhos pequenos, nós não os ensinamos, não os cuidamos deles da maneira que deveríamos cuidar para servir o Senhor. Porque a palavra de Deus diz aqui, onde nós vamos ler, Samuel era uma criança, irmão. E ele desde pequeno, né, como ele foi consagrado a Deus por sua mãe Ana, depois de desmamado, ele começou a morar no templo com o sacerdote. Desde pequenininho, irmãos, ele começou a ouvir a voz de Deus. Então, Samuel, ele servia a Deus desde criança. Então, nós pais adultos, que têm o entendimento das Escrituras, precisamos, irmãos, implantar o entendimento de que nossos filhos também têm que servir ao Senhor. Amém? Olha lá, 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor
e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse a Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus chamou Samuel 3 vezes, e as 3 vezes ele foi diante de Eli perguntando se era Eli que estava chamando ele. E Eli na terceira vez falou assim: olha, a próxima vez que você ouvir, você vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. Então a quarta vez que o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu. Ele entendeu que era Deus falando com ele. Amém? Então nós temos que aprender a servir a Deus desde criança, se envolver com as causas do reino, ter o coração aplicado, irmãos, às coisas de Deus. E vamos aqui a Davi. Davi, irmãos, ele serviu com todo o coração. Por isso que a palavra de Deus diz que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Lá em Salmo 100, verso 2 diz que Davi serviu ao Senhor com alegria. Salmo 102. Servindo ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Então Davi serviu ao Senhor de todo o coração, com alegria. E quando você serve a Deus com alegria, você está servindo Ele com todo o teu coração. E eu quero te fazer uma outra pergunta, irmãos. Na verdade, 2. Estamos servindo a Deus nesse exato momento de fé, de caminhada, todo esse tempo, com alegria no coração? Ou não? Você medite, você analise, reflita sobre isso. Amém? E vamos aqui avançando. Jesus confirma essa identidade de servo. Tá? Jesus ele confirmou isso. Marcos capítulo 10, verso 45. Jesus confirmou, Jesus também, irmão, ele serviu. Marcos 10, 45 diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E essa palavra servir aqui, irmãos, ela também tem a conotação grega diaconel, que significa servir ativamente. A igreja, você, eu, nós precisamos servir ao Senhor ativamente. Precisamos estar com os olhos mais abertos às necessidades do reino. Precisamos servir em unidade, precisamos servir em grupo, precisamos desenvolver trabalhos, irmãos, dentro da igreja, que sejam trabalhos que necessitarão de pessoas trabalhando no mesmo objetivo, sem uma querer ser maior que a outra, sempre tudo junto, sabendo que é para o mesmo Deus. Amém? Às vezes alguém vai ter mais responsabilidade que outros, porque é bíblico isso. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Mas a execução do serviço, irmãos, ela tem que ser idêntica. Eu não posso ver um irmão fazendo tudo e eu ficar de braço cruzado. Eu não posso ver um irmão fazendo tudo e eu ficar de braço cruzado. Eu tenho que descruzar os braços, arregaçar as mangas da camisa e colocar as mãos à obra. Amém? Nós precisamos. Aí eu te digo uma coisa: se o rei, quem que é o rei? Jesus. Se o rei veio como servo, o discípulo não pode escolher outro caminho. Se o rei dos reis veio para servir, porque eu e você que somos discípulos vamos escolher outro caminho? Nós não podemos escolher outro caminho. Nós temos que seguir o mesmo exemplo. Amém? Levante sua mão direita para o céu e diga assim comigo: eu preciso seguir o mesmo caminho, o mesmo exemplo de Jesus. Sirva e siga o mesmo caminho de Jesus, servindo com alegria e com todo o seu coração. Porque o Agostinho ele disse, irmãos, para Deus não é grande quem manda, mas quem serve. Então Agostinho ele tem uma frase dele que diz: para Deus não é grande quem manda, mas quem serve. Martinho Lutero também disse: o cristão é senhor de todos, mas também servo de todos. Então Martinho Lutero disse: o cristão é senhor de todos, mas também servo de todos. João Calvino disse: somos de Deus, portanto vivamos para Ele. Amém? Então, irmãos, a conclusão desse tempo que nós estamos passando aqui, né, o chamado ao serviço, porque a conclusão ela é a seguinte: servir não é ministério específico.
Você não vai servir apenas no som, na mídia, na palavra. Você vai servir em tudo que o reino, tudo que a causa, irmãos, exige. Glória a Deus. Servir não é apenas você ter um cargo, ter uma posição na igreja. Servir não é uma atividade ocasional. Então o que é servir? É a identidade do povo de Deus. Servir é a identidade do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos mudar essa mentalidade modernizada, irmãos, que tem tornado eu e você individual e insensível. E muitas vezes nós colocamos barreiras em coisas que o Senhor não tem nada a ver. O Senhor, Ele quer que você o sirva de todo o seu coração. Amém? Sirva Ele de todo o seu coração. Faça pela igreja, faça pela obra, faça pelo reino de todo o coração. Amém? Porque a Bíblia também diz, irmãos, que sem saber poderemos ter hospedado anjos. Sem saber, irmãos, poderemos ter alimentado, vestido, cuidado de Jesus e a gente nem sabe. Lembra o texto lá? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estive nu e deste-me de vestir. Estive preso e foste-me visitar. Então, irmãos, sirva, tenha empatia, se coloque no lugar do seu próximo e ame o seu próximo como a você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, acabamos a nossa primeira aula e semana que vem voltaremos a falar sobre servir na igreja, e o tema da próxima aula ela será a cristologia do servo. Amém? Então, nós vamos falar sobre a cristologia do servo.